Eu sou Júlia Bedante, sou pastor. Vamos falar de Bíblia? Então chegamos na nossa 12ª aula, é isso? Onde a gente vai abordar o final do tema da doutrina do pecado. Então nós nas últimas semanas discorremos e estudamos a respeito dessa doutrina importantíssima para que a gente entenda a necessidade da vinda de Jesus e consiga compreender um pouco mais da magnitude da sua obra na cruz do Calvário. Então, nada muda, um vídeo extremamente simples, gravado da maneira mais simples possível, com uma teologia extremamente simples, explicada por um pastor de 5ª categoria. Então vamos lá. Hoje eu quero falar, e para nós encerrarmos esse assunto do pecado, eu quero falar sobre os pecados pessoais. Pecados pessoais são atos pecaminosos que nós, os seres humanos, cometemos, que são contrários ao ensino de Deus, à vontade de Deus e ao próprio Deus. E você vai perceber que os pecados pessoais, juntos com o pecado herdado e o pecado imputado, aulas passadas, retrasadas, vai procurando aí que você acha. E junto, pecados pessoais, herdados e imputados formam uma tríade, né, que nos faz entender um pouquinho mais da nossa natureza pecaminosa, a respeito dos nossos erros e pecados. Então, a gente viu já o pecado herdado, que é a nossa natureza pecaminosa, essa pecaminosidade que passa de pai para filho na genética, já falei genética, na genealogia, através dos tempos. A gente viu na aula passada o pecado imputado, ou seja, a culpa pelo pecado. Adão, lá no Éden, quando erra e peca, ele transmite para toda a humanidade dele, ele transmite a culpa do pecado sobre todos os seres humanos. Então nós temos aí a nossa natureza pecaminosa do nosso pecado herdado que é passado de pai para filho, mãe para filho, e o pecado imputado que foi passado de Adão para todo mundo. Então agora a gente tem os pecados pessoais, que nada mais são do que os atos de pecados e rebeldia contra Deus que nós, seres humanos, cometemos. E os pecados pessoais, eles têm algumas características. A primeira é a universalidade. Todos os homens pecam. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carentes estão da glória de Deus. É a universalidade do pecado pessoal. Não existe um homem sobre a face da terra que não peque. E só existiu um homem sobre a face dessa terra que não pecou, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas todos os seres humanos pecam. Todos os seres humanos cometem desvios da vontade de Deus nesses pecados pessoais. E esse pecado pessoal, então, tem a sua primeira característica como sendo universal. Universal. Falei nada. Universal quer dizer a universalidade desse pecado. Todos os homens pecam. E a abrangência é uma outra característica. Porque a gente tende a pensar no pecado só como aquele executado. A gente tende a pensar no pecado só como aquele já feito, né? Nos pecados, então, que podem ser visto, externado. Mas os nossos pecados pessoais têm uma abrangência muito maior. Os nossos pensamentos também são pecaminosos. E só de pensar, a gente já erra. Os nossos pensamentos, olhares, já são pecaminosos. E além disso, a omissão também é pecado. Ou seja, eu peco, a gente tende a pensar somente quando externa, quando é algo visível. Mas eu peco quando eu penso, eu peco quando eu olho,
Eu peco quando eu não faço o bem que eu poderia fazer. Aquele que não faz o bem podendo fazer, já pecou. Bom, então eu estou falando que os pecados pessoais, eles são universais, ou seja, universais, ou é universal. Filho, se tiver algum professor de português aí assistindo, dá uma comentada aí, fala assim, vai pra escola, porque boiei nessa. A abrangência dele é muito maior do que os que a gente vê, tá no nosso pensamento, no nosso olhar, e até quando a gente não faz nada, se a gente evita de fazer o bem, a gente tá pecando. E também, ele tem classificação. Já viu aquela história? Não tem essa de pecadinho e pecadão, todos são pecados. Será que é isso que a Bíblia diz? Já vi histórias de pessoas que falam, não, se eu olhar já é adultério, então eu adulterar de fato dá na mesma. Será, será, será? Porque os nossos pecados pessoais também têm classificações. Há diferença de gravidade entre classes diferentes de pecados. Jesus disse, por exemplo, que o pecado de Caifás, que foi o sumo sacerdote que entregou ele a Pilatos, era maior do que o de Pilatos. Jesus falou, olha, o pecado de Caifás, judeu igual a mim, sumo sacerdote, o pecado dele de ter me entregue para você, Pilatos, é muito maior. Então a gente vê aqui que existem pecados maiores e menores. O Antigo Testamento é bem claro na distinção entre pecados cometidos por ignorância, quando eu não sei que é pecado, mas mesmo assim eu faço, daqueles pecados que são cometidos de maneira consciente, que é tido como rebeldia ou chamado de atrevimentos. Então vamos lá. Jesus disse que o pecado de Caifás era maior do que o de Pilatos. Diferença de pecado. O Antigo Testamento diz que o pecado na ignorância tem um peso e o pecado de atrevimento ou de rebeldia, sabendo que é pecado, tem outro peso. A Bíblia também diz que os níveis de conhecimentos diferenciados da vontade de Deus produzem pecados com consequências diferentes. Quer dizer que quanto mais eu sei da vontade de Deus, faz o meu erro contra Deus ser maior do que se eu soubesse menos. Jesus fala isso. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, dá um exemplo disso. Ele fala, o servo que soube da vontade do seu senhor e não se preparou, não fez segundo ela, foi castigado de maneira dura. E aquele que não soube da vontade do Senhor, mas mesmo assim fez errado, foi castigado de uma maneira mais branda. Dizendo que, olha, então quer dizer, vai fazendo a conta e vai anotando aí. Quer dizer então que existe diferença de pecado. O de Caifás era maior do que o de Pilatos. Bom, então tem o pecado da ignorância, quando eu cometo sem saber que é pecado, tem um peso. Quando eu sei que é e mesmo assim cometo, tem outro peso. E ainda, quanto mais eu conheço da vontade de Deus, maior é o grau desse pecado. Tá ficando difícil, não? Puxado. A Bíblia também vai falar do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu não vou falar sobre esse pecado imperdoável do contra o Espírito Santo nesse vídeo. Eu acho que eu vou gravar um outro vídeo só sobre o pecado imperdoável, porque muita gente, ou a grande maioria das pessoas, nem fazem ideia do que se trata. E também João diz de alguns pecados que são para a morte. Ou seja, vemos aí que temos um ranking, uma hierarquia de pecados. Então os nossos pecados pessoais têm vários valores, várias quantidades na bolsa de valor de algum lugar, sei lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós pecamos, todos nós erramos, e os nossos erros não são sempre o mesmo. Ah, não existe pecadinho e pecadão? Existe pecados
menos graves. E pecados muito mais graves, até mesmo imperdoável. Outros para a morte. Eu sei que não tem ninguém quase que assiste esses vídeos, mas se você quer que eu faça um vídeo sobre esses dois tipos de pecado, pecado para a morte e pecado imperdoável, escreve aí no comentário que eu gravo. Como eu sei que não vai ter, eu já fico livre dessa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os nossos pecados têm valores diferentes, pesos diferentes. Quanto mais eu conheço da palavra e da vontade do meu Senhor, mais graves são os meus erros diante dele. Ah, pastor, então fechou, não vou ler a Bíblia, não vou aprender nada sobre ele. Ué, mas aí se você vai pecar e não ter relação com Deus, você vai pecar e não ter intimidade com ele, não saber da vontade dele. Filho, trocou 6 por meia dúzia. Mas então como é que se dá essa transmissão de pecados pessoais? Porque você lembra, a natureza pecaminosa passa de pai para filho. O pecado imputado veio de Adão diretamente para todo ser humano. E os pecados pessoais? Eles não são transmitidos. Não existe transmissão de pecado pessoal. Não passa de uma pessoa, de uma geração para outra. Cada pessoa comete os seus próprios pecados e se torna responsável por eles. Então, olha só como é o ser humano. Nós temos a nossa carga da nossa natureza genética pecaminosa. A gente tem a culpa, a imputação do pecado por causa do vacilo de Adão. E a gente ainda tem os nossos, que a gente vai acrescentando aí. Como se já não tivesse ruim, a gente vai... Então, a gente vê que o homem, por si só, não podia se salvar. O homem, por si só, não podia fazer nada por si mesmo. E é por isso que a gente vai falar de Jesus Cristo a partir das próximas aulas. De como ele nos resgatou e pagou o preço pelos nossos pecados. Mas antes eu preciso falar do remédio para os pecados pessoais. Existe remédio. Existe um remédio para esses pecados que a gente comete. Ah, pastor, então o remédio é eu não pecar mais. Isso seria o ideal. Isso seria o perfeito. Mas a gente não está nesse patamar. A gente não consegue. A gente tenta esmurrar o corpo, a carne, para levar a servidão do Espírito, mas às vezes a carne ganha. Paulo, em um capítulo, ele dá uma bronca em quem ele estava escrevendo as cartas, dizendo: olha, não usem mais os seus membros, o seu corpo, para fazer a injustiça que vocês faziam, hein? Façam o que é justo, façam o que é perfeito diante de Deus. No outro capítulo ele já fala: mas eu mesmo carrego nos meus membros atos pecaminosos. Eu mesmo não consigo fazer o bem que eu quero, só o mal que eu não quero fazer. Se o Paulo falou isso, o apóstolo Paulo, o homem mais piedoso que pisou nessa terra depois do nosso Senhor Jesus Cristo, quem dirá a gente? Mas logo quando termina essa fala dele, ele fala: mas graças a Deus, ô glória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é o remédio para as nossas vidas, Jesus é o remédio para a nossa alma, Jesus é o remédio para o nosso pecado, Jesus é a cura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu creio que ele levou sobre si as nossas enfermidades físicas e por isso ele atende nas orações e cura quando é da vontade dele. Mas principalmente ele levou as nossas enfermidades causadas pelos nossos pecados. A enfermidade do nosso caráter, a enfermidade dos nossos erros. E o remédio para o pecado pessoal é o perdão. Para nós, os crentes, tem crente aí? Não sei. Eu costumo dizer que Jesus é da hora, mas o fã-clube é o que atrapalha, né? Mas então, se tem alguém do fã-clube aí, do nosso time, se tem algum crente, pra gente o perdão de Cristo que cobre toda a culpa pelos nossos pecados e restaura o nosso bom relacionamento e comunhão com Deus.
Na cruz do Calvário, Jesus... Eu já falei isso demais aqui e vou falar, porque eu só sei contar isso. Eu só sei falar da história da cruz. Jesus morre na cruz, perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Deus, nos religa, nos propicia, ou propicia a Deus a nós. Isso aí eu vou explicar mais pra frente. Agora, pro incrédulo, para aquele que não é crente, o perdão de Deus traz a salvação, libertação da penalidade do pecado e está disponível. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você é cristão, você já goza, você já aproveita, você já se beneficia desse remédio. O perdão dos pecados que há em Cristo Jesus. Se você não é cristão, se você não confia, não crê em Jesus Cristo, esse mesmo perdão está disponível. Está disponível para você. Basta você crer e confessar do fundo do seu coração a Jesus Cristo. Se você não conhece a Jesus, se você não confia nele, se você está angustiado com a sua alma, se você se reconhece um pecador e olha para si mesmo e fala, meu Deus, o que sou eu? Tem perdão de Jesus Cristo para você. Basta você aceitá-lo, passar tempo com ele, para se tornar um filho dele, um filho de Deus. E assim a gente termina a nossa saga do pecado. Ó, parece anime japonês. E eu estou feliz porque na próxima aula, se Deus permitir, eu já vou começar a falar mais detalhadamente do meu Senhor. Da obra, do perdão dele na cruz, do sacrifício que nos traz paz e perdão. E foi por isso que eu precisei falar tanto de pecado nessas aulas. Os views caíram. Já não era muito e ainda caíram. É porque é um assunto que ninguém está disposto a enfrentar e a ouvir. Só está disposto a enfrentar e a ouvi-lo aquele que quer realmente se entregar a Jesus e fazer o que é certo. Se você assistiu a todos, glória a Deus pela sua vida. E a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver o papel de Jesus, o Cristo, na história da redenção. E a gente vai entender, se Deus quiser, um pouquinho mais do sacrifício dele por nós. Então, uma beleza, hein? Teologia ladeira abaixo, português ladeira abaixo, não há correge que apioreia tudo. Espero que essa aula possa ter te abençoado de alguma maneira, ter aumentado seu entendimento. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, que a gente responde. Se não souber, pesquisa para responder. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Permitindo Ele, na próxima semana a gente se vê. Quer dizer, não é que a gente vai se ver. Eu vou gravar, vocês vão me ver. Tchau.